Povo bom! Saudações, feliz quinta-feira. Eu já ia falar terça-feira, lembrando da nossa live de terça. Feliz quinta-feira para você que nos acompanha aqui na nossa série Aprendendo com Gigantes. Hoje um norueguês de peso, gente. Não sei falar norueguês, tá? Eu vou copiar aqui a forma de falar do Google. Jostein, como é que é? Eu coloquei aqui Jostein Gore. Aqui no Brasil a gente fala de Jostein Gaarder, né? Jostein Gaarder. Vou chamar de Jostein porque eu achei bonito isso. Jostein. Ele escreveu, dentre muitos clássicos, esse que eu sou apaixonada por ele, O Mundo de Sofia. E foi uma das motivações para que eu escolhesse estudar filosofia também. Como é que alguém pode contar a história da filosofia assim, dentro de um romance, dentro de uma história tão envolvente? Então, nós não vamos fazer aqui a resenha do trabalho dele. Nós vamos pegar algumas sacadas para a nossa aula. Eu até coloquei aqui 7 sacadas filosóficas para você se reinventar com o professor. Nossa proposta aqui hoje é realmente tirar insights da brilhante mente do Jostein para a nossa vida, para a nossa prática pedagógica. Então, povo bom, vamos começar aqui. Deixa eu apoiar o livro. Vou colocar aqui. Eu gosto de trabalhar com vocês assim, sempre nesse formato de mapa, neste caso aqui um mapa conceitual, né? Aprendendo com gigantes. 2 pontos, vamos escrever aqui certinho. Jostein. Opa, aqui tem 2 As. Der. É um gigante. Eu trouxe. Nossa, o livro é grande, vocês viram aqui, né? Um calhamaço, digamos assim. O livro é grande, então, mesmo que eu quisesse, eu acho que eu poderia fazer a série com ele. 1, 2, 3. Deixa eu ver quantas páginas tem. 554 páginas. Tem muita coisa boa. Eu vou tentar trazer para a gente aquilo que vai fazer sentido, talvez hoje, nesse momento que eu estou sentindo. Eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu vou colocar é uma informação sobre ele, né? Eu nem vou colocar como a primeira, vou colocar um pontinho. Então, ele é filósofo, escritor literário, filho de educadores, ainda vivo, 68 anos. Eu vou colocar filósofo. E vou colocar aqui a data de aniversário dele. 8/8/52. Gente, vale a pena ler. Eu não tive a oportunidade de ler outras obras. Eu li O Mundo de Sofia e um pouco da história dele. Pelo que eu pude sentir na leitura desse livro, realmente são sacadas muito interessantes para nós professores. Então, a primeira sacada, eu vou compartilhando aqui, vou escrevendo e compartilhando com vocês. Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Ju, conta outro, porque ele pegou de Sócrates e fez essa releitura, digamos assim. Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Ju, essa frase de Sócrates, ela é muito conhecida, não tem muita novidade nela, né? Primeira, saber que não sabe. Saber que não. Fala assim, Ju, pelo amor de Deus, faz uma série com slide, pessoal, a letra tá muito feia. Gente, foca no conteúdo, tá? Foca no conteúdo. Mas eu gosto de escrever, eu aprendo muito escrevendo. Por que eu trouxe essa máxima aqui? Gente, presta atenção. Nós, educadores, quanto mais a gente tiver a nossa incompetência consciente, ou seja, o que é incompetência consciente? Saber que não sabe. Mais nós vamos buscar o conhecimento, mais a gente vai se inspirar, mais nós vamos estar abertos
a aprender com os nossos alunos. Então, essa máxima, embora seja bem antiga, ela sempre vai ser atual. Saber que não sabemos, estar atentos ao aprendizado, ao novo. É aquela frase de Paulo Freire que faz muito sentido na minha vida, eu acredito que é de vocês também. Eu sou uma pessoa inacabada e consciente do meu inacabamento. Para mim, a gente saber que não sabe, por exemplo, é quando a gente vai a uma formação de professores, a gente vai a uma palestra e a gente coloca no nosso coração assim, eu vou ouvir tudo como se fosse a primeira vez. Mesmo que eu tenha um conhecimento prévio, mesmo que eu tenha experiências, eu quero neste momento me lançar neste novo, e se não for o novo, neste que vem me atualizar, para que eu possa crescer ainda mais. E assim eu vou incentivar os meus alunos a ter essa humildade cognitiva, não sei se eu poderia chamar assim, vou chamar assim, essa humildade cognitiva de saber que o aprendizado é constante, é o tempo todo. E uma coisa que eu acho interessante para mim, que já sou um pouco mais madura, embora vocês estão olhando aí o vídeo e falando, nossa, como ela é novinha, gente. Tem cara mais de estudante do que de professora. Tem gente aí falando, não, Ju, só que não, viu? Enfim, mas o que eu queria compartilhar com vocês é como a gente aprende com gerações diferentes. Eu acho o máximo estar na educação e eu tenho a oportunidade de atuar tanto na graduação quanto na pós, treinamentos também. Eu faço essas outras searas da educação e me toca o coração como eu aprendo com pessoas que têm 18 anos, que têm 17 anos, que estão começando agora ao mundo do conhecimento, pelo menos nesse conhecimento formal. Como eu aprendo com pessoas mais velhas do que eu, alunos que eu tenho que tem 10 anos, 15 anos a mais, e eles vão trazendo essa bagagem. Então, essa consciência do saber que a gente não sabe tudo, que a gente está sempre em construção, sempre na possibilidade de aprender, isso é muito rico. Essa máxima de Sócrates, que é bem pontuada por Yosten no livro dele, vale a pena a gente trazer para a nossa vida e nos inspirarmos nela. Segunda coisa, gente, eu sou apaixonada por essas considerações filosóficas, né? Eu gosto demais. Segunda máxima, eu vou trazer para a gente uma fala de Heráclito. Acho que todo mundo já ouviu a analogia de Heráclito sobre a efemeridade da vida, sobre como as coisas são passageiras. Ele faz uma analogia perfeita. Ele fala assim, imagina um rio, você entra neste rio, você se molha. Passa alguns segundos, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, porque o tempo todo a gente muda algum conceito, aquela água ela já tem outras propriedades, mesmo continuando a ser água. Então ele falava assim que é impossível a gente ficar estagnado. As coisas mudam, nem que seja de uma forma compulsória, melhor que seja de uma forma por escolha, tudo muda, o tempo todo muda. Olha, acho que eu vou até tocar aqui para vocês. Não vou não. Eu tô aprendendo aí, que vocês vão sair da live. Mas é verdade, tudo muda o tempo todo no mundo. E Heráclito fala assim, tudo flui, nada dura para sempre. Eu vou colocar o tudo flui aqui. Tudo flui. Nada dura para sempre. Eu tenho uma amiga maravilhosa, vou até contar para ela que eu falei dela na live. Ela chama Hilda Carla, enfermeira também, já atuou como professora, é uma comunicadora esplêndida. E ela falou um dia assim, gente, se você está vivendo um momento bom, um momento feliz, aproveita, porque vai passar. Se você está vivendo um momento difícil, um momento doloroso, seja forte, porque vai passar também. Aí eu vou fazer um intercâmbio com o que eu estou vendo agora, que eu tenho uma filha que é bebê. Se a sua filha é bebê, aproveita, que daqui a pouco é uma menina, é uma moça. Se você hoje é um professor nesse modelo de aula, curte isso, porque de repente virão outros modelos, outras formas de comunicar-se. Nós já estamos aí, né, muito online, muito remotos, e aprendendo com tudo isso. Então tudo passa. O que ficam? As experiências, as vivências, aquilo que agregou valor, aquilo que trouxe significado. É um convite mesmo para a gente poder realmente viver o presente estando presente, de coração, de corpo, de alma. Aí eu coloquei algumas dicas aqui, né, para nossa inspiração, que hoje é sacadas filosóficas para a gente se reinventar como professor,
que eu acho muito bacana nesse tudo flui, nesse tudo passa, nesse sentimento de que a gente precisa aproveitar o presente? Assistir aula de outros professores. Assistir aula, vou colocar aqui um olhinho representando, olha como eu desenho bem. Outros professores. Eu tenho paixão por aula. Eu gosto não só da minha, assim, para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, né, uma das maiores filósofas que eu tenho aqui na minha trajetória pessoal, e eu dizer para ela, gente, eu almoço assistindo um trechinho de uma videoaula, alguma coisa que tem sentido, que agrega valor para mim, porque isso me preenche de uma tal forma, isso me faz muito bem. Então, realmente a gente se inspirar com outros professores. E a outra coisa que eu coloquei é a gente assistir aulas. A gente assistir aulas dos nossos alunos. Assistir aula de outros professores, assistir aula dos nossos alunos. Povo bom, eu coloco às vezes nas minhas aulas um momento que eu chamo de mini aula. Eu faço uma abordagem com os alunos, a gente prepara o aluno para isso, né? Com conhecimento, com bagagens. E aí eu falo assim, ó, gente, agora eu vou dividir vocês em temas e vocês são os professores. Eu quero uma explanação, um envolvimento, não só explanação, porque eu chamo de envolvimento. Alguma coisa para eles perguntarem para a turma, para fazer a turma participar, para realmente fazer fluir, para a gente passar nesse rio e ser transformado por ele. E é muito bacana. Então, duas coisas que eu acho interessantes para a gente trazer hoje. Se eu posso falar em dicas, assista a aula de outros professores da sua área e também outros assuntos que nem são da sua área, mas aquela performance daquele professor é altamente inspiradora, vai agregar valor no seu repertório de conhecimentos. E faça dos seus alunos, os seus mestres, isso faz a diferença. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, vamos colorindo o nosso mapa mental. Josten, né, fala assim, ó, só que a gente tem esse provérbio, só acredito vendo, e que Parmênides, filósofo, não acreditava nem quando via, porque Parmênides dizia assim, os nossos sentidos nos enganam. Eu já coloquei uma vez no meu Instagram uma imagem que tem uma jovem e uma velha desenhada, ficou estranho, vou melhorar. Uma jovem e uma idosa desenhada, e eu colocava assim, o que vocês estão vendo? A jovem ou a idosa? E alguns falavam, a jovem, a idosa, eu tô vendo as duas. Porque o sentido nos engana mesmo. Então vamos colocar a frase de Parmênides aqui. Deixa eu ver se tá bacana ainda para vocês. Os sentidos nos enganam. Ele falava, às vezes, nem quando eu estou vendo, eu vou acreditar, porque os sentidos nos enganam. Eu me lembro uma vez de uma história, até um querido nosso, o padre Zé Carlos, fez meu casamento, ele falou assim que tinha uma imagem que era de um homem segurando uma pessoa assim, agressivamente, assim, pelo pescoço, pela gola. Aí quando você olhava aquele trecho daquela imagem, aquele homem agarrando aquela pessoa pelo pescoço, pela gola, assim, parecia que ele estava machucando a pessoa, esganando, assim, igual você tem vontade de fazer quando alguém te pirraça, né? Não, tô brincando, você é da paz, eu sou da paz, por ilustrar. Mas a imagem parecia que uma pessoa estava esganando a outra. E aí quando dá um zoom na imagem, na verdade a outra pessoa estava caindo, tipo num abismo, em algum lugar, e a outra estava tentando segurá-la pelo pescoço, pela gola. E aí o padre Zé Carlos fez uma analogia que muitas vezes é assim, né? Deus conosco, ele tenta nos resgatar, ele tenta nos trazer dos nossos abismos, dos nossos desafios, e às vezes parece que ele está até nos maltratando, mas na verdade não é. Quando a gente acha que alguma coisa não é atendido do jeito que a gente queria, quando a gente padece, enfim. O que eu queria trazer isso para a nossa sala de aula? Eu e você, enquanto professores, temos que estar atentos, porque a nossa bagagem de vida, os nossos pré-julgamentos, a nossa história pode levar a ter enganos na concepção que nós fazemos sobre o nosso aluno, tanto com relação ao seu cognitivo, quanto com relação ao seu caráter, à sua postura. Então, assim, conversa mesmo com eles. Conversa, entrevista,
pergunta, descobre quem são eles, porque se você conhece a sua turma, se você conhece o seu aluno, você faz uma aula para ele. Eu tenho muito isso dentro do meu coração. É claro que nem sempre a gente consegue 100% disso, né? Ou às vezes não consegue 100% em todas as turmas. Mas a nossa aula fica muito mais interessante quando ela tem a cara da nossa turma, quando ela tem o jeito da nossa turma, quando ela focaliza o nosso aluno. Então, povo bom, como eu ia dizendo, conhecer a turma, conhecer o aluno, estar em sintonia com eles faz a diferença, faz com que a nossa aula possa se tornar muito mais interessante. Outro ponto que eu gosto, tudo eu gosto, né, gente? Eu sou suspeita, esses conceitos, essas formas da gente ver a nossa prática pedagógica me chamam muita atenção. Outra coisa que ele colocou aqui, olha só, um trechinho do diálogo de Sofia com Alberto, seu mentor. Como eu falei, eu não vou resenhar o livro. Vocês vão lá e leiam, pega o livro, leiam, conheçam, ó, cai o papelzinho, o romance e a história da filosofia. Mas eu vou colocar trechos, e aqui fala assim: você, Sofia, é um dedo no corpo de Deus. Ai, gente, ele é muito genial. Você é um dedo no corpo de Deus. Ele falava isso. Eu vou contextualizar. Esse aqui vale até a pena eu colocar para vocês mais completo. Dedo no corpo de Deus. Aí, Jostein. Ai, meu Deus. Falando norueguês sem saber. Ele pontua o seguinte, olha que comparação interessante. Ele fala assim, ó, as pessoas, eu já até trouxe isso aqui, né? Ele coloca assim, as pessoas, elas têm as suas limitações e as suas capacidades. Suas limitações e suas capacidades. E elas têm a sua natureza. E ele fala assim para Sofia, Sofia, observa o seu polegar. Ele está na sua mão. O seu polegar tem altas habilidades, mas ele não tem como sair da sua mão e de repente se transformar em uma outra coisa totalmente diferente. A natureza do polegar é ser polegar. Preste atenção. O autor não está dizendo que nós somos limitados. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não é isto. Não é isto. Ele está dizendo para nós o seguinte, que a gente tem uma natureza e ela precisa ser respeitada. E aí, o que eu posso trazer dessa sacada que eu e você somos um dedo, né, no corpo de Deus, na mão de Deus, segundo Jostein? O que eu posso trazer para a gente poder pensar, povo bom, juntos? Respeitar a natureza do nosso aluno. Respeitar de verdade. Quer ver uma coisa que é comum entre nós professores, por exemplo? O aluno, a gente valorizar muito o aluno mais extrovertido. Aquele que fala, que participa, que conta histórias, que responde todas as perguntas. A gente adora isso. A maior parte dos professores ama isso, porque valoriza a aula, ajuda na aula, movimenta a aula. Mas tem alunos que são tímidos, com alto poder cognitivo, com capacidades. Então, qual é a dica para lidar com esse aluno mais tímido, mais introvertido? Se aproxima dele no particular, se ele não está participando do coletivo. Ô, fulano, tá, você compreendeu? Se a aula é online, fala assim, gente, cada dia da aula eu vou querer ficar aqui com um aluno para eu conversar um pouquinho, para eu conhecer vocês. Despede a turma toda, conversa com todos, pega esse mais introvertido, mais calado. Ih, fulano, você tá entendendo e tal. E aí você se aproxima dele de uma forma diferente. Porque existe a natureza. Eu tive uma aluna na época da faculdade, como eu não pedi autorização, uma colega de faculdade, como eu não pedi autorização, não vou citar o nome. E ela, sempre muito brilhante. Gente, quando você lia o que ela escrevia, você fala assim, gente, essa mulher é um gênio, essa menina, né? Na época da faculdade éramos meninas, eu ainda sou. Não? Sou sim. E aí, povo bom, ela falava assim, Ju, eu sou assim, né? Tenho facilidade de escrever, de aprender, tinha mesmo. No entanto, eu nunca consigo ter um currículo igual o seu, por exemplo. Graças a Deus, assim, eu tive muitas notas boas. 10, 9, tô contando que estou me exibindo. Não é exibição não, porque eu gosto de estudar. Mas também tive algumas péssimas nas exatas, por exemplo. Eu estou seguindo lá no Instagram um monte de gente da área de lógica, de exatas, de matemática, para eu aprender algumas coisas, porque... e vejo aulas porque é o meu ponto de melhoria. Mas, enfim, concentra no que eu estou dizendo. Ela
tinha essa habilidade de escrever, de aprender, mas era muito tímida, muito tímida. Ela fala assim, os professores aqui na faculdade, eles acabam valorizando muito essa questão da oralidade. E é uma dificuldade que eu tenho, não é? Ela falava bem, mas eu me sinto tímida, eu travo, Jô. Eu não me sinto à vontade. É claro que dependendo do que a pessoa for fazer, gente, uma avaliação preconiza essa oralidade. Mas valorizar, entender e conhecer e respeitar o aluno, né? Ele com a natureza dele de ser um polegar fantástico, com muitas pegadas boas, isso é essencial. E eu aprendi com Josten aí na história do livro. Outra coisa que ele fala bacana é sobre os filósofos iluministas. Ele coloca assim, os filósofos iluministas queriam basear o alicerce da moral e da ética, da moral e da ética na racionalidade. Para eles, a pedagogia era uma ciência pautada, fundada no iluminismo. Então, ele coloca essa questão da razão, né, do uso da razão, de fundamentar-se na racionalidade. Ele coloca sobre isso. A pedagogia como ciência foi fundada pelo iluminismo. Vamos colocar aqui pedagogia, vou colocar palavras-chave, que é bastante coisa. Pedagogia, ciência, iluminismo. Não, esse S está impressionante. Aí, iluminismo. Por que eu trouxe essa consideração? Realmente, a gente que estuda a pedagogia a fundo, de verdade, a gente percebe que ela é uma ciência, a ciência da educação, a ciência do como ensinar. E uma curiosidade sobre a pedagogia, muitos pensam que ela está relacionada só à educação de crianças, mas não. Eu, por exemplo, fiz habilitação e coordenação de projetos. Então, existem várias vertentes. Mas o que eu queria trazer para nós, professores, para a gente se inspirar com essa frase do Josten? Realmente, a gente enxergar a nossa prática pedagógica como um campo de ciência, como um campo de pesquisa, como um campo de descobertas. Gente, para ilustrar isso, eu tive um colega de faculdade, colega de faculdade como professor, né, um colega professor, e ele tinha feito várias graduações, tinha feito medicina veterinária e outras, e ele falou assim, nossa, quando eu senti vontade de dar aula, eu fui fazer pedagogia. Eu fui fazer pedagogia porque eu senti assim, que eu precisava conhecer a fundo essa ciência da educação. Talvez você que está me assistindo fale, Ju, mas eu sou engenheiro, eu sou médico, sou enfermeira, eu sou historiadora, eu sou de outra área, você acha que eu tenho que estudar a pedagogia inteira para dar aula? Claro que tem, não estou brincando. Se você se encantar, valeria a pena. Mas no mínimo, pessoal, a gente que quer ser professor, entender de didática, como é que a gente elabora um plano de aula, não assim aquele só para prestar concurso, currículo, que é interessante, mas assim, o pensamento para se fazer um plano de aula, se apaixonar mesmo pelo nosso conteúdo. Eu tenho falado isso. Thales, se você que está editando aí nessa hora, se você quiser colocar uma música romântica, tem direito autoral, né? Oh, meu Deus. Mas é isso. Apaixone-se pelo seu conteúdo, apaixone-se pela educação. Tenha assim um encantamento, baseia na razão aquilo que você vai fazer, coloca o conhecimento científico, coloca amor, que essa mistura vai dar muito certo na sua trajetória. Estuda mesmo. Ah, Ju, mas está dando muito certo já minhas aulas, eu já sou professor, eu sou instrutor, eu tenho muitos alunos. O que é bom pode melhorar, não é verdade? Então, esse encantamento pela didática, pela organização de uma aula, as inspirações, as sacadas que nós vamos tendo quando mergulhamos nesse universo, elas fazem a diferença. Então, eu vou fazer um comercial aqui. No meio dessa aula de quinta-feira, eu vou fazer um comercial da minha live de terça-feira, compartilhando as minhas experiências que deram mais certo neste campo da educação. Torne sua aula 100% atrativa. Compareça lá toda terça-feira às 20h30 para a gente falar mais, esmiuçar mais essa questão das estratégias. Lá naquela aula sempre eu vou trazendo estratégias mesmo práticas para compartilhar com você. Mas por hora é essa questão da gente se envolver, da gente se encantar com aquilo que a gente faz e fazer com muita dedicação. Outra coisa que ele coloca aqui, já estamos aqui na sexta, né? O sonho trata de nós mesmos. Somos nós quem dirigimos o
filme. Eu vou colocar sonhos. Somos nós que dirigimos o filme. Vou colocar sonhos e filme. Vocês vão entender, vocês vão lembrar da onde eu quero chegar. Gente, quer engajar seu aluno? Quer fazer com que a sua relação... Quando eu falo a aula, gente, eu não estou falando uma aula, a trajetória da aula, a sua bagagem com o seu aluno. Quer fazer com que isso tenha sentido? Ajude o seu aluno a sonhar. Ajude o seu aluno a ter projeto de vida. Inclusive, hoje, isso está em documentos oficiais da educação, né? Na BNCC, por exemplo. As instituições de ensino superior, aqui eu trabalho, ela dedica-se a ensinar os alunos a ter uma meta, alçar essa meta, focar, buscar alcançá-la. Isso nos engaja, é propósito. Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou fazendo essa faculdade? Aonde eu quero chegar? Então, traz esses questionamentos e mostra para o seu aluno como isso vai fazer a diferença para o engajamento dele na aula, para o engajamento dele no trabalho, na vida, em tudo. Uma coisa que eu também sou coach, né? Trabalho com educação e coach. E uma coisa que a gente aprende muito quando a gente trabalha com coach é a estruturação de metas. Um sonho sem uma meta. Tem um escritor chamado Noélio Duarte, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, gente, uma meta é um sonho com data marcada. Então, quando você puder, além de você ensinar o seu aluno a cumprir prazos, a estar atento a dados com relação ao seu conteúdo, que você solicita a ele, mostra para ele ter metas. Olha, concluir esse curso até tal época, fazer tal pós-graduação depois, e metas realistas que ele consiga cumprir. Isso engaja o aluno, isso ajuda o aluno. Eu gosto muito dessas conversas que às vezes não tomam nem 10 minutos de uma aula, dependendo do que a gente está falando, eu vou tirando quais são os propósitos de vocês, o que vocês pretendem fazer depois. Olha lá, como eu falei aqui numa aula anterior, uma caixinha de propósitos para a gente começar o semestre. Quais são os seus propósitos para o semestre? Eu pergunto para eles. E aí a gente vai trabalhando, porque isso nos ajuda, senão a gente faz as coisas assim muito mecânicos, muito sem refletir e não engaja, né? A motivação, o motivo para a ação é algo muito intrínseco, pessoal. É aquilo, é de dentro para fora mesmo, sabe? Aquilo surge na gente, assim. Se vier de fora, não contagia. Então, o seu aluno, você pode ajudar o seu aluno a despertar o melhor dele, dos propósitos, dos sonhos, falando com ele sobre isso. Olha, por que você está aqui? O que você vai ganhar se você cumprir bem esse período de estudo, se você se empenhar? Isso engaja bastante. Bom, chegamos ao último ponto que eu queria trabalhar essa noite. Eu pensei em fazer uns 150. Essa noite tá barato, né? Que o vídeo tá aí no YouTube, você não tem horário. Mas nesse momento estou gravando à noite, contei o segredo para vocês. A última coisa que eu queria colocar é uma coisa assim simples, óbvia, que Yosten coloca pra gente no livro e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala assim, que a gente precisa relaxar o cansaço, ó. Respira aí comigo. E deixar a parte do subconsciente aberta para inspiração. Eu vou colocar aqui, abertos para inspiração. Vou colocar relaxar, vai ficar melhor, relaxar. Inspiração. Ô, gente, eu prometo pra vocês que eu vou tentar melhorar a letra no decorrer das postagens desse vídeo, mas aqui é só pra gente frisar algumas coisas. Eu sei que vocês vão se concentrar no que eu tô falando. Então, o Yosten, ele coloca assim, se você relaxa o seu corpo, sua mente, você se abre à criatividade. Presta atenção. Como é que a gente usa o nosso subconsciente para nos tornarmos mais produtivos enquanto professores e na nossa vida? O que a gente precisa fazer? Eu coloquei alguns pontos para me não esquecer. Primeira coisa, pausa. Não é produtivo você pegar horas de algo. É claro, algumas pessoas falam assim, nossa, Ju, se eu parar, quebra meu raciocínio, eu pego ali, eu vou escrever um TCC, por exemplo, eu pego 3 horas seguidas, ok. Existe uma coisa que chama-se metacognição. É a forma como que cada um aprende, ok. É pensar sobre o próprio pensamento, autoconhecimento, e depois eu entro nesse método com vocês. Mas para você usar o seu subconsciente e ser criativo, precisa ter pausa.
Então, aquele momento que você respira um pouco, eu já até dei uma dica para vocês que os adultos, entre 30 e 50 minutos, eles precisam de pausa. Os que são mais maduros, têm mais prontidão cognitiva, aguentam 50 minutos de pauleira, assim, de estudo, de dedicação, tranquilo. Outros, com 30 minutos já é interessante, mas não é para dispersar. É um treino de disciplina. Então, algumas pessoas elas vão precisar, por exemplo, de um tempo, a cada 30 ou 50 minutos, respirar um pouquinho. Quem gosta de tomar um café, tomar, alongar, né, espreguiçar, se inspirar, de preferência longe de telas, de preferência ver alguma coisa na natureza, que isso ajuda. O que mais que eu coloquei aqui? Ah, gente, respiração, ó. Isso faz a diferença. Preste atenção. Você está trabalhando no seu computador, deu pau, seu computador travou. Aperta lá o no look, não vai, aperta o caps look, não vai. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai lá no botão reiniciar, seu celular, seu computador, e ele vai reiniciar. Depois que ele reinicia, que ele dá a pausa, que ele respira, que ele toma um café, que ele vai lá e toma um ar, ele volta funcionando muito bem. A respiração, ela faz isso. Aprenda e use, ó, aquela que estufa aqui o abdômen, ó. Solta. Eu faço muito isso com meus alunos. A gente respira. Vamos respirar um pouquinho. Eu faço esse convite para os alunos. Gente, é uma coisa simples. Eu vou falar que nem o Vergara. Eu estava vendo a aula, eu achei interessante. Isso é tão simples, isso é tão óbvio que você nem vai querer usar. Falar, não, não vou usar. Mas usa sim. Usa sim porque faz a diferença. Tem um caso na Bíblia de um sírio que ele estava com uma lepra, assim, bem a pele já estava bem danificada. E ele vai buscar um profeta e o profeta fala para ele assim, olha, é muito simples, você vai entrar naquele rio ali, vamos colocar com São Francisco, se fosse aqui, você vai entrar lá, você vai mergulhar 7 vezes no rio, quando você sair, você já está curado. Aí ele sai de lá insatisfeito, tipo assim, nossa, eu imaginei que ele ia mandar eu comprar 200 remédios, que ele ia me mandar fazer sessões de 1000 sessões de tudo, eu ia falar uns nomes que depois dá confusão com o povo, 1000 sessões para eu ser curada, é só eu entrar naquele rio e mergulhar 7 vezes no rio e sair. Aí, povo bom, ele sai insatisfeito, aí ele comenta com um dos assistentes, poxa, mas será que ele tá de onda com a minha cara? Porque é muito simples isso que ele falou, ele lá no Rio São Francisco, o rio ali perto, mergulho 7 vezes. Aí o assistente dele fala assim, olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você, você faria, não faria? Eu faria. Então, ele tá te pedindo uma coisa muito simples. Entra lá no rio, mergulha 7 vezes. O que custa você tentar? Aí o sírio foi, entrou, mergulhou 7 vezes e ficou limpinho, ficou novinho. É a mesma coisa que eu tô falando para você. Ah, Ju, esse negócio de mandar o aluno respirar um pouquinho, isso é muito simples. Vai funcionar? Testa. A respiração, a pausa, elas ajudam o nosso subconsciente a trabalhar a nosso favor. Não é à toa que nós temos ótimos insights quando a gente está adormecendo, quando a gente está tomando um banho, quando a gente está num momento de lazer. Então eu queria falar isso para você. Relaxa, porque precisa e é necessário. Eu queria finalizar a aula de hoje, eu trouxe para mostrar para vocês 2 ampulhetas, né? Esses relógios aqui modernos, digitais, de última geração. Eu sou cheia desses objetos aqui. Queria que você olhasse para o meu relógio e que você pensasse na efemeridade da vida, como Heráclito colocou para nós, né? Que tudo flui, tudo passa. Tem uma música do Pato Fu que é fantástica, que fala assim, tempo, tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, para você correr macio. Então, gente, o tempo ele passa muito rápido. E eu queria finalizar esse momento com vocês com essa mensagem. Carpe diem quam minimo credula posterum. Colha o dia, confie o mínimo no amanhã. Tenha suas sacadas filosóficas, tenha o seu aprendizado, aprenda com outros professores, tenha ética profissional, use a razão, aprenda sobre a metacognição, mas não deixe de viver o tempo e a educação como o que ela tem de mais belo: paixão, relacionamento, crescimento, disseminação do conhecimento que cura, que transforma, que liberta, que educa, né? Pelo menos é assim que eu quero que o meu tempo seja, esse tempo com vocês e todo o restante mais.
Se tem uma coisa que não volta mais, que a gente perde para sempre, é o minuto seguinte, o minuto que passou. Então, que ele seja muito bem vivido. Espero que você tenha gostado das minhas sacadas filosóficas. Um grande abraço, tudo de bom!